Graça e paz, meus amados. Esta é a mensagem do nosso culto familiar noturno, neste domingo, 26 de abril. E o nosso texto desta noite está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 a 17, que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Oremos. Senhor, que a Tua palavra prevaleça sobre as nossas opiniões particulares e que por meio dela, Senhor, toda a fortaleza erguida em nosso coração possa cair por terra, ó Deus, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor, e levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O capítulo anterior de Hebreus, ou melhor, no mesmo capítulo de Hebreus, os primeiros versículos, especialmente destaco aqui o versículo 4 até o versículo 13, que antecedem este texto que nós lemos, o autor de Hebreus havia falado da disciplina como uma manifestação do amor paternal de Deus. E nesse mesmo contexto, o autor vai continuar o tema da disciplina, só que agora exercida pela igreja. O versículo 4 até o versículo 13 mostra a disciplina por meio das provações que acontecem na vida da igreja. Mas a partir do verso 14 até o 17, ele mostra a disciplina exercida pela igreja como parte do projeto de santificação. Observe que no parágrafo anterior, a palavra de Deus havia dito no verso 10 de que o Senhor nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Portanto, o tema da santidade está aqui neste contexto. Quando nós pensamos em santificação, nós precisamos lembrar que ela é, antes de tudo, uma dádiva de Deus, obviamente. Mas o fato de ser dádiva de Deus não exclui a nossa participação, pois enquanto a justificação é uma ação puramente divina, enquanto a regeneração, que é o primeiro ato da obra salvadora, a primeira aplicação histórica da obra salvadora na nossa vida, ela ocorre sem nenhuma participação nossa, a santificação é algo que Deus requer de nós também como uma decisão da vontade. Isso não quer dizer que Deus precise de nós para nos santificar, mas que Ele nos usa para fazê-lo. Pois a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, que o fato de que Deus efetue em nós o querer e o realizar não é uma motivação para cruzarmos os braços, mas para utilizarmos todo o nosso esforço na busca de levar adiante a nossa vida de santificação. Lá está escrito: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Como nos diz Calvino acerca desse tema, a justificação oferece a pureza imputada, a pureza que Cristo nos imputou. E a santificação nos oferece a pureza atual. Na justificação, não sendo justos em nós mesmos, nós somos reputados como tais em Cristo. Na santificação, nós somos progressivamente conformados a Cristo no coração, na conduta e na devoção a Deus. E a santificação é tanto uma obra de Deus, como é uma tarefa do crente. Pois Deus também utiliza esta vontade santificada, esta vontade regenerada, para promover a sua santificação. Somos objetos conscientes da obra santificadora de Deus em nossa vida.
Por isso que a santificação na Bíblia tanto está no indicativo, Deus nos santifica em Cristo Jesus, por meio da ação do seu Espírito, como no imperativo, nós devemos buscar a santificação. Uma coisa não está separada da outra, pelo contrário, uma se segue à outra. Só para nós citarmos, além de Filipenses 2:12, nós temos outras passagens em que a palavra de Deus mostra o esforço humano que provém da própria ação eficaz de Deus na vida do pecador regenerado. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala da piedade, ele diz que nós devemos nos exercitar. Eu quero que você abra lá a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4. Ele diz assim, na parte B do versículo 7 em diante, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Ora, a ideia de exercitar-se inclui, obviamente, exatamente a ideia de esforço repetitivo, de esforço à exaustão, como no caso do atleta. Mas no verso 8 ele diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E no verso 10 Paulo diz: ora, é para esse fim que labutamos, a palavra aqui é um trabalho à exaustão, e nos esforçamos sobremodo. Veja, nós labutamos e nos esforçamos sobremodo para ter uma vida piedosa. Mas por quê? Porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ou seja, nas duas passagens que eu mencionei, o nosso esforço, a nossa diligência para buscar a santificação, para buscar uma vida de piedade, ela é fruto exatamente do fato de que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar, e que Ele já dispôs para nós toda a sua graça para desenvolvermos a nossa salvação. E a santificação é uma etapa importante do processo de salvação e a condição imprescindível para vermos o Senhor. Nós não veremos o Senhor a menos que sejamos perfeitos. E é claro que esta obra é realizada pelo Senhor. E é claro que naquele dia, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se estivermos vivos, nós seremos tornados incorruptíveis, transformados em nosso caráter, de maneira perfeita. Mas no processo da nossa vida aqui, nós estamos crescendo pela graça de Deus, e Deus requer de nós que nós nos esforcemos por buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa motivação, queridos, ver o Senhor, vale a pena todo esforço. E é por isso que essa busca requer aquele afã da caça, né? É por isso que a palavra aqui, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verbo seguir traduz o verbo grego que significa literalmente perseguir. É uma palavra enfática que expressa exatamente esse esforço que nós devemos ter. Por quê? Porque Deus, em Cristo, já nos concedeu a graça da santificação. Mas nós devemos tomar posse disto dia a dia. E nós devemos procurar, de modo zeloso, santificar-nos para o Senhor. Santificar-se traz a ideia de consagrar-se plenamente ao serviço divino. E traz a ideia, obviamente, de cultivar a pureza de motivos, de pensamentos, de palavras, de obras. E, consequentemente, de glória. Está ligada exatamente ao contexto da disciplina, cujo objetivo é nos levar a participar da santidade de Deus. E no contexto, a ideia primária é exatamente a de pureza. Como é que se dá essa busca pela santificação? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra-chave aqui é a palavra atentando diligentemente. Essa palavra, esse verbo, ele rege todas as outras orações que vêm a seguir. Atentando diligentemente, primeiro, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Segundo, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. E terceiro, atentando para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú.
Essa palavra atentando diligentemente traz a ideia de vigiar, de supervisionar, denota uma atenção cuidadosa, e é preciso que nós observemos que no contexto ela tem uma conotação coletiva, atentando para que ninguém seja, nem haja alguma raiz, nem haja algum impuro. Ou seja, a ideia de supervisionar no rebanho, supervisionar na igreja, para que a santificação seja por todos perseguida, por todos buscada. E é claro que isto não exclui o apelo a uma vigilância individual. Se você quer levar uma vida de santidade, de consagração a Deus, uma vida pura, preparando-se para ver a Deus, para a vinda de Cristo. Se você quer, como diz a palavra de Deus, porque assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Se você de fato foi regenerado, será seu desejo, será seu afã, será sua grande missão ser santo, porque o seu Pai é santo. É isto que este texto está nos dizendo. Nós devemos buscar a santificação, porque o nosso Pai é santo. E para fazer isto, você precisa estar atento e vigiar a sua própria conduta, mas também nós precisamos vigiar uns aos outros, porque este é o contexto aqui. Cuidando uns dos outros para que tenhamos uma vida santa. Sem vigilância não há santificação. E esta vigilância no texto deve ter em vista 3 objetivos, e aqui estão em forma negativa, aquilo que nós devemos evitar. Primeiro, nós devemos vigiar e devemos ser diligentes para que não haja ninguém faltoso, ninguém que fracasse por apartar-se da graça de Deus. É isso que ele quer dizer no versículo 15. Atentando porque ou para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Esta palavra faltoso traz a ideia de perder, a ideia de estar em falta de algo, de estar desprovido, de fracassar em algo. É a mesma palavra usada no capítulo 4, verso 1, quando o autor havia dito: temamos, pois, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja, ele está dizendo não só que você tem que temer falhar, mas que você tema que outros irmãos falhem. Ou seja, você precisa cuidar com relação à vida do seu irmão também. Então, a palavra que é, nós devemos atentar, nós devemos zelar para que no meio da comunidade não haja ninguém que se aparte da graça de Deus e que representa aqui todos os benefícios que Deus tem fornecido para a nossa salvação. Muitos fracassos, meus irmãos, entre os cristãos se devem a uma falta de se apropriar desses benefícios. A nossa confissão de fé fala dos meios de preservação, a palavra de Deus, a oração, a própria comunidade do santo, os sacramentos. De fato, sem a graça de Deus, nós ficamos desprovidos de poder contra o pecado e suscetíveis ao fracasso. Nós precisamos usar diligentemente os meios de preservação. Pela negligência deles é que nós caímos. E é por isso que nós precisamos atentar coletivamente, isso é importante. Nós precisamos atentar para que todos igualmente estejam fazendo uso diligente dos meios de graça, a fim de que não se apartem da graça de Deus. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos atentar nessa busca da santificação para que o pecado não se alastre e contamine a igreja. É isto que ele quer dizer quando ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa expressão raiz de amargura significa uma raiz da qual brota a amargura. A figura aqui é de uma erva daninha que brota e se espalha rapidamente numa lavoura, estragando parte da colheita. É preciso que observemos que o autor aqui está citando Deuteronômio 29. E nós podemos abrir lá nessa passagem, em Deuteronômio capítulo 29, versículos 17 e 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, aí você verificará. Observe ali, fala da raiz daninha da idolatria. Está escrito assim: vistes as abominações e as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra,
bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O que ele está dizendo é, olha, cuidado com a idolatria no contexto de Deuteronômio, porque se vocês deixarem a idolatria se alimentar entre vocês, se vocês não vigiarem para que não haja entre vocês idólatra, essa raiz amarga que é o pecado da idolatria vai se alastrar entre vocês. Então a referência aqui, na verdade, de Hebreus é ao indivíduo cujo pecado não tratado, no caso de Deuteronômio é idolatria, na verdade todo pecado é fruto de uma idolatria, não é? Mas o que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui é que nós devemos observar, ele está fazendo uma referência ao indivíduo cujo pecado não tratado é como uma raiz daninha que produz no meio do povo de Deus erva venenosa e amarga. O pecado produz amargura e esta se alastra rápida e sorrateiramente como erva daninha e contamina muitos dentro do povo de Deus. O pecado não tratado, ele normalmente produz amargura no meio do povo de Deus, ele contamina, ele perturba a paz, ele interfere no processo de santificação, ele mancha a santidade visível da igreja. Por isso a figura da raiz aqui, ela denota algo que não apenas está oculto, mas que está firmemente estabelecido. O ponto aqui é, não deixe o pecado se enraizar na comunidade. Trate do pecado na comunidade. Por isso que entre as características, né, de uma igreja fiel está o exercício fiel da disciplina. Essa palavra amargura traz a ideia do estado irritado da mente que mantém o homem em perpétua animosidade, que o inclina a ter opiniões duras e descaridosas acerca dos seres humanos e das coisas, que o torna fechado, irritadiço, repulsivo em seu relacionamento em geral. É muito claro, meus irmãos, os irmãos sabem disso, que o pecado, quando não tratado, ele infunde veneno às palavras, veneno às ações, veneno no meio da igreja. E a consequência dessa raiz, ao brotar, são o quê? Primeiro, perturbação. O pecado e a amargura que dele brotam sugam a vitalidade da vinha do Senhor e mancham a beleza da noiva de Cristo. E isso traz perturbação, traz manchas, traz amarguras e traz também contaminação. Macula a igreja. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos atentar, supervisionar, vigiar, para que no meio da comunidade o pecado não se enraize, mas ele seja tratado mediante a disciplina. O terceiro fato aqui que ele coloca, que nós devemos também vigiar, para que não haja nenhum impuro ou profano entre os santos. Ele diz para que e também nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. A palavra impuro é a mesma palavra que é pornós, né? A palavra imoral, que pratica a prostituição. Descreve, na verdade, a imoralidade em geral. No meio da igreja, meus irmãos, não deve haver imoral. Se nós queremos ter uma santidade visível, que manifeste o caráter do nosso Deus, nós precisamos vigiar para que no meio da comunidade não haja imorais, que tratemos a imoralidade como a palavra de Deus nos ordena, para que não haja um profano, alguém despreocupado em relação às coisas de Deus, com uma mentalidade puramente mundana como Esaú, que vendeu um bem espiritual, porque a primogenitura dava a ele a liderança espiritual da família, dava a ele o status de mediador de aliança, ele seria o continuador das promessas, o herdeiro das promessas, e ele rejeitou essa bênção. Ainda que Deus havia escolhido Jacó, isso não tira a culpa de Esaú, pois é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. E ele, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, e ele não achou lugar de arrependimento. E a palavra aqui, arrependimento, não é arrependimento dele, não tinha como voltar.
Isaac já tinha dado a bênção a Jacó. E ele vendeu por um repasto, isto é, por um langanho qualquer, o seu direito de primogenitura. Ele trocou uma herança espiritual por uma ração. Ele trocou valores espirituais por valores materiais. Ele negociou os valores espirituais pelos seus apetites sensuais e mundanos. Ele está dizendo, não deve haver na igreja pessoas assim. Veja, é este o ponto. E ele está dizendo, nós precisamos buscar esta paz e esta santificação. E nós faremos vigiando para que o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, não sejam faltosos, não sejam negligentes para com os meios de preservação e não venham a se apartar da graça de Deus. Não, na prática, não venham a se apartar de uma vida de oração, não venham a se apartar de uma vida de leitura e estudo da palavra de Deus, não venham se apartar dos ajuntamentos solenes, não venham ser negligentes para com o exercício e a recepção dos sacramentos, mas que eles possam ser zelosos na busca dos meios de graça. Para que também devemos vigiar para que o pecado não crie raízes e assim perturbe, contamine, gere amargura na igreja. A igreja precisa tratar o pecado no seio dela. E devemos, em terceiro lugar, também vigiar para que não haja no meio da igreja imorais, para que não haja no meio da igreja profanos, que trocam os bens eternos, as bênçãos do pacto, pelas alfarrobas deste mundo. Então eu quero concluir essa meditação. Essa meditação noturna será mais breve que a matutina, trazendo aqui algumas observações, 3 observações para a nossa edificação e para nós aplicarmos, e que são as ênfases que eu quero dar nesta mensagem. Primeiramente, nós vemos aqui, meus irmãos, claramente, fica claro para os irmãos, que a santificação é um alvo a ser perseguido coletivamente. Você não busca santificação sozinho. A palavra é interessante, se você ler o Novo Testamento, você verificará que a palavra santo não ocorre no singular, referindo-se aos homens, exceto um deles, o Senhor Jesus Cristo. O santo, ele é chamado o santo. Mas a palavra de Deus sempre se refere aos santos no plural, como observou certa vez nosso saudoso irmão, pastor Russell Shedd. Santos sempre é uma palavra usada no coletivo. Por quê? Porque nossa santificação está em Cristo. Nós somos santos porque nós somos do corpo de Cristo. E nós não podemos pensar na santificação tão somente de maneira individual. É claro que existe uma dimensão individual. É claro que precisamos vigiar a nossa própria conduta, pois a palavra de Deus diz em Efésios 5:15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas a palavra de Deus mostra que santificação é, antes de tudo, um alvo a ser perseguido coletivamente, meus irmãos. Por isso ele está dizendo, segui a paz com todos e a santificação, atentando para que ninguém seja faltoso, nem haja raiz de amargura, nem haja algum impuro. Claramente é algo coletivo. Em segundo lugar, e consequentemente, a santificação, portanto, requer contínua e zelosa supervisão de todo o corpo de Cristo, de todo o rebanho de Deus. Essa supervisão ela deve ser exercida entre os membros e especialmente por parte da liderança. É interessante que, se nós olharmos todo o contexto da Epístola aos Hebreus, ele faz esta recomendação em vários pontos da Epístola, pelo menos em 3 ou 4 pontos. Por exemplo, no capítulo 3, versos 12 e 13, observe aí o que ele diz. Ele está advertindo-os contra o engano do pecado. E assim diz a palavra de Deus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade
que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você percebe a responsabilidade coletiva de vigiarmos e supervisionarmos uns aos outros, obviamente sendo coerentes, tirando a trave do nosso olho, mas sim, Jesus não disse que nós não devemos julgar. Muitos entendem mal aquele texto. Ele diz que nós não devemos julgar precipitadamente. Ele diz, olha, tira a primeira trave do teu olho, depois tu verás claramente, e aí tu vais tirar o argueiro do olho do teu irmão. A palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos, que nós somos responsáveis uns pelos outros. E o capítulo 4, verso 1, é um outro momento em que ele diz, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja, ele não diz, temamos que suceda parecer que nós tenhamos falhado, mas que algum de vós tenha falhado. O que ele está dizendo é, nós devemos temer pelo irmão, é isso que ele está dizendo. É coletivo, meus irmãos. E ainda, o capítulo 10, o verso 25, está escrito, e não deixemos, no verso 24 diz, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, por isso que nós não podemos deixar de nos congregar. Agora nós estamos impossibilitados de nos congregar. Mas, meus irmãos, nós temos as redes sociais. E nós não devemos deixar que esse isolamento nos disperse. Nós continuamos precisando supervisionar uns aos outros, exortar uns aos outros, e podemos fazer isto. É por isso que nós fazemos no dia de domingo, pela manhã e à noite, o mesmo culto, seguindo a mesma liturgia, cantando os mesmos cânticos no mesmo horário. Depois nós compartilhamos fotos. Esta é uma forma de nós nos estimularmos uns aos outros nesse estado de exceção. Mas a questão é que a santificação requer, porque é um projeto coletivo, requer por parte dos membros a prática, requer que nós supervisionemos uns aos outros. Um outro dado aqui, ainda dentro desse segundo ponto, dessa contínua e zelosa supervisão de todo o rebanho, a palavra aqui, atentando diligentemente, é a palavra grega episkopel, ligada ao substantivo episkopos. Né? Você sabe, episkopos é o bispo, é aquele que supervisiona. Era uma palavra utilizada para o pastor, que leva alguns comentaristas a pensar, a deduzir que o autor está, embora não esteja excluindo os outros membros, mas que ele está especialmente se dirigindo à liderança. Então esta verdade é especialmente relevante no contexto de isolamento em que nós vivemos, meus irmãos. Nós não podemos seguir o curso desta geração individualista. E aí nós entramos a um terceiro ponto. Então, primeiramente, santificação é um alvo coletivo. Segundo, por causa disso, a santificação requer uma contínua e zelosa supervisão de todo o rebanho. Nós precisamos estimular uns aos outros, vigiar uns aos outros, supervisionar uns aos outros e, em terceiro e último lugar, em contrapartida, a santificação obviamente requer por parte dos membros e da igreja a prática da prestação de contas. Se nós se nós somos ordenados a perseguir a santificação, e se para perseguir a santificação nós precisamos atentar diligentemente para toda a comunidade, segue-se daí que nós precisamos nos submeter à disciplina, que nós precisamos nos submeter à exortação mútua, que nós precisamos praticar a prestação de contas. Nós não podemos, meus irmãos, seguir o curso desta geração individualista que diz: eu não devo satisfação a ninguém. Ninguém pode me julgar, só Deus. Eu tenho uma novidade para você. Deus nos julga.
de várias maneiras, e um dos instrumentos que Deus usa para nos julgar é a sua igreja. O que é Mateus 18? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele ainda não ouvir, diz-o à igreja. Se ele não ouvir, considera como gentil e publicano. O que é isto senão um processo de julgamento? Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 12 e 13, o apóstolo adverte aos coríntios que estavam tolerando a imoralidade no meio da igreja, dizendo: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E no capítulo 6, verso 5, no litígio entre irmãos, ele diz: para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Veja, a palavra de Deus nos ordena julgar, mas julgar pela reta justiça, como disse o Senhor Jesus. Esta verdade, eu volto a dizer, é especialmente relevante no contexto de isolamento em que vivemos. Mesmo isolados, nós continuamos a fazer parte de uma igreja local. E nós temos pastores, e nós temos irmãos a quem devemos prestar conta. Atentemos para isto, meus irmãos. Não deixemos que esse clima de isolamento nos disperse. E como faremos isto? Utilizemos as redes sociais. E aqui, aplicando para a nossa igreja, nós temos procurado usar o grupo de WhatsApp da igreja para trazer notícias de irmãos, para que nós possamos orar. Temos usado aí aplicativos para as irmãs se reunirem orando. Estamos criando uma equipe nessa área de informação para melhorar o uso desses instrumentos que nós temos. Mas nós precisamos nos manter ligados, meus irmãos. E nós precisamos lembrar que nós continuamos, no isolamento, nós não interrompemos o processo de santificação. Nós não interrompemos a busca por sermos semelhantes ao nosso Pai. E nós não vamos deixar de usar os instrumentos que Ele nos deu. Nós podemos e devemos supervisionar uns aos outros, encorajar uns aos outros e prestar contas uns aos outros. Então você aí que está ouvindo essa mensagem, que pertence a uma igreja local, eu quero apelar para que você atente para esses fatores, atente para essa exortação da palavra de Deus e entenda, santificação é um projeto coletivo e não individual. Isto requer que você cuide dos seus irmãos, para isso você precisa estar ligado com uma igreja local. Por isso a Bíblia diz: não abandoneis a vossa congregação. E se você tem pastores, submeta-se aos seus pastores, preste conta aos seus pastores. Mesmo no contexto de isolamento, participe dos grupos sociais da sua igreja. Participe dos eventos que a sua igreja está promovendo. Sejam os cultos nos lares, sejam as lives que se está fazendo. Participe e preste contas, meu irmão. E encoraje outros. Procure ver quem não está aparecendo muito no grupo. Procure saber como está essa pessoa. Ligue, faça uma videochamada. Ore com ele ou com ela, se alguém tem dificuldade. E procure o aconselhamento se você precisa. Porque santificação é um projeto coletivo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos dê a graça de buscar coletivamente, de não nos esquecer que continuamos um só corpo em Cristo Jesus. E que possamos ter compromisso com nossa igreja local. Que possamos continuar servindo nossa igreja local. E se você, meu irmão, ainda não se colocou à disposição, coloque-se à disposição da liderança da sua igreja local para saber como você pode servir nesse contexto de isolamento. Você pode continuar servindo. Não cruze os braços. Busque coletivamente a santificação. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto
e vos dê a paz. Amém.